amigão síndico, começando o nosso quadro de síndico para síndico no nosso canal Inteligência Condominial. Se inscreva aí, vamos ver falar um pouquinho com a dona Lourdes hoje, que é síndica do condomínio Mar Negro, fica em Taguatinga, Brasília DF. Se inscreva, e a ideia do quadro é esse, de síndico para síndico. Você possa pegar um pouquinho da experiência dela, dos insights dela, a visão dela como profissional. E vamos começar esse bate-papo. Se apresenta para o nosso pessoal, dona Lourdes. Olá, pessoal. Então, eu sou síndica aqui na QNL, Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Estou síndica há 4 anos, sou moradora aqui do condomínio há pelo menos 11 anos, né? Eu comprei meu imóvel aqui e vim morar aqui. Então, o que acontece? Eu sou administradora, sou formada em administração de empresas, eu sou pós-graduada em gestão de projetos e eu venho de uma experiência na área de gestão hospitalar. Então, eu trabalhei muitos anos com o hospital, mais de 20 anos na área hospitalar, na área de saúde, e eu fazia exatamente o quê? Gestão de serviços. Certo. Então eu trabalhava com toda a área de facilities, né, hotelaria, hospitalar, higienização hospitalar, portaria. Então toda a parte dos serviços de apoio eu tenho uma experiência muito ampla, muito larga, né? E aí o que acontece? Eu sempre fui muito ativa aqui no condomínio, eu sou uma pessoa que eu gosto de gente, eu gosto de estar inserida dentro do que está acontecendo, né? Eu gosto de estar atualizada. Você participar, né? Gosta de participar, exatamente. Né? Rapaz, falou que tem um carrinho de cachorro quente, opa, tem gente? Tô indo pra lá. Não, mas isso é importante, né? É o que eu falo, condomínio é gente, não tem outra de correr, né? E é como dizer, o síndico, uma atribuição dele é resolver problema. Exatamente. Não tem como fugir disso. Não tem como. É lógico que não vai ser 24 horas, mas uma hora vai ter incomodação, vai ter uma irritação, um cano que estoura, é um barulho que o morador, assim. Não tem como, é uma coisa que faz parte da posição do síndico. Deixa eu perguntar uma coisa agora que me deu aqui na cabeça. Eu já entrevistei alguns síndicos, conversei, todo mundo fala estou síndico. O que é o estou síndico na cabeça de vocês? É porque, na verdade, antes de nós sermos síndicos, nós somos moradores. Então, quando a gente coloca, quando a gente faz a colocação que eu estou, significa que eu estou temporariamente e que isso muda de tempo em tempo a depender do próprio querer, né, dos condôminos. Então, assim, quando a gente fala estou, é porque eu estou nesse momento, mas amanhã eu posso não estar. No próximo pleito eu posso não estar, ou por uma opção da Assembleia, ou por uma opção minha, né? Então, assim, eu sou síndica moradora aqui. Então, mais um motivo de eu estou síndica, porque eu fui eleita pelo morador e sou moradora antes de ser síndica. Com certeza, assim, você vai continuar aqui, né? Eu vou continuar Se fizer aqui. um bom trabalho, todo mundo vai dar bolo pra você, né? Se fizer um bom trabalho, dá veneno, né? É tipo isso, né? Coloca veneno na caixa d'água. Luiz, vamos a outra coisa interessante que você falou, que você hoje é uma síndica orgânica, né? Isso. E essa semana eu tava lá no nosso programa, que é lembrando Ativa FM 98.1, sábado, meio-dia. Então, assim, eu tava com um síndico profissional. Como é que você vê essa questão de síndico profissional e síndico orgânico? Pra mim, não existe diferença. Eu acho que existe um bom trabalho e um mau trabalho. Olha, na verdade, assim, graças a Deus que abriu-se os olhos para essa questão da profissionalização da administração de condomínios. Porque antigamente, o que acontece? Antigamente, hoje a prática em sua maioria, o percentual maior é sempre do síndico orgânico, né, e não do síndico profissional nos condomínios, mas a tendência é que isso vá mudando. Só que o que acontece? O síndico orgânico, que é o morador, que é aquele que habita no condomínio, o que acontece? Ele pode não ter essa expertise em administrar. Eu acho que o grande problema é exatamente porque qualquer um se candidata, às vezes pessoas que não têm tolerância, às vezes pessoas que não têm perfil para gerir problemas, para gerir pessoas, para lidar com gente, né? E as pessoas acham o seguinte, eu não estou fazendo nada mesmo, estou aposentado, então eu vou aqui ser síndico do condomínio, porque acha que ser síndico é fácil. Então, durante muitos anos, e a gente vê isso é uma questão histórica mesmo, a gente vê muito amadorismo no serviço. É o seguinte, como eu também sou formado em administração também, tenho experiência, igual eu falo, vim de outro segmento, né? Então uma experiência também diferente, e eu entrei a fundo a pesquisar essa situação. O que a gente percebe é isso, que por exemplo, às vezes a pessoa está no cargo de liderança, está no cargo de tomada de decisões, só que ela não consegue lidar com isso, porque ela não tem uma experiência anterior. Exatamente. Questão é isso.
Então, assim, às vezes o que eu percebo nesse 1 ano e meio de pesquisa é isso, que às vezes as pessoas não estão preparadas para isso aqui. Igual você falou, talvez você trabalha no hospital, querendo ou não, é uma situação de alto nível de estresse. Exatamente. Então, aqui no condomínio é a mesma coisa. A pessoa não vai te procurar, tudo bem, ela já vai vir dando pancada, não, né? Eu posso até dizer pra você que condomínio é pior. Você É sabe pior? por quê? Tá vendo, meu filho? É pior que o hospital, velho. Você sabe por que é pior? Vou explicar por quê. Porque no hospital é uma empresa. Então você chega de manhã, você bate lá seu ponto, você tem um horário a cumprir, você vai embora. Fisicamente você não está lá a Só aquele partir de momento, determinado né? horário. Verdade. Agora aqui no condomínio não. No condomínio você é morador. Você é dono. Bater na porta. Então o cara bate na sua porta, o cara interfona, a pessoa, assim, obviamente, o que nós, eu pelo menos aqui no condomínio, eu busco fazer e sempre faço, ouvir o morador mais do que falar. Porque muitas vezes o morador, quando eu assumi o condomínio há 4 anos atrás, o que eu fiz? Eu tive que resgatar a credibilidade pelo síndico. Porque se você vê, é igual se você vê de uma má gestão, né? Isso. As pessoas não confiam, não acreditam. Isso. Então, assim, aí você tem que fazer todo esse trabalho psicológico positivamente pro morador. Não, e assim, você ter a confiança do morador, você leva muito tempo. Na verdade, para você ter a confiança, qualquer pessoa, qualquer pessoa, leva muito tempo. Mas para você perder essa confiança, é um piscar de olhos. É uma linha muito tênue. E aí, o que acontece? A gente tinha essa perda de credibilidade pelas administrações anteriores. E assim, por uma série de fatores, por uma série de variáveis. E aí o que acontece? O que as pessoas precisam entender é que o condomínio, ele é um CNPJ, ele não é a sua casa. É o que eu venho falando. Eu entendo o seguinte, eu entendo que ele é uma empresa, ele é uma final. Empresa. Ele tem que ser gerido, lógico, tem cada sua particularidades, né? Mas ele é uma empresa financeiramente, de processos. Igual, por exemplo, uma coisa que eu vou perguntar pra você. Você falou que tem pós em processos, né? Gestão de processos. Projeto de processos, né? O que isso ajuda você no dia a dia do condomínio? Olha, ajuda muito, porque assim, gestão de projetos fala muito de planejamento. E se você não planeja as suas ações, se você não usa ferramentas de administração, se você não... Porque o que acontece? Não adianta você ir para uma assembleia ou você ter uma reunião com o morador, onde você não chega muito bem calçado, muito bem planejado para dizer para ele. O morador, ele quer saber o quê, para quê, quando, onde, quem... Como, quando, custo, né? Vamos colocar em gestão administrativa e ferramentas administrativas, a gente tem uma ferramenta que chama 5W2H. Exatamente, né? É verdade. Então eu uso muito 5W2H, que é exatamente isso, para você colocar em linhas muito simples para o morador. O morador, ele quer o quê? Ele quer respostas. A melhor forma de você dar respostas é você... na Assembleia você levar dados fidedignos, você levar informações concretas, é você convidar o morador. Pra você ter ideia, quando eu assumi, eu estava falando para você, quando eu assumi o condomínio, no primeiro ano, foi um ano muito árduo. Por quê? Porque são 96 unidades aqui no nosso prédio, no nosso edifício. Eu bati na porta dos 96 moradores para fazer cadastro, para entregar regimento interno. Eu chegava para o morador e falava assim, olha, meu nome é Maria de Luz, eu fui eleita síndica, eu vim aqui me apresentar, me colocar à disposição. Era isso que eu falava. E aí eu me colocava à disposição, até hoje eu atendo morador um dia na semana à noite. Porque a hora que ele está à disposição. Você falou tudo. Na última vez que eu gravei, eu falei muito possível assim, muitas vezes o síndico está disponível na hora dele. Não pode. Então assim, não tô falando você ficar, mas acho que tem que ter um momento que você pergunta. Ouvir o morador é muito importante. Eu falo, eu amo feedback. Quando a pessoa vir falar algo pra você, senão você tem que melhorar alguma coisa. Exatamente. Ou positivo ou negativamente, certo? E outra coisa importante que tá falando da comunicação, eu acredito muito o seguinte. É igual eu falo muito pro síndico, ó. Assembleia é decisão. Sim. Discussão anterior. Então utilize os meios pra se discutir. Por exemplo, se vamos fazer uma piscina. Comece a debater como é que funciona a piscina, que vai ser mais viável. Piscina antes. Exatamente, vai ventilando isso. Por exemplo, eu tenho alguns colegas meus síndicos que falam, Thiago, eu vou botar um sistema remoto. Botar remoto. Falei, cara, é o seguinte, eu tenho experiências boas e negativas. Eu vou te levar para você conhecer. Porque muitas vezes você toma a decisão naquele ato, você não tem aquele conhecimento técnico, se vai dar certo, se não vai dar certo, você acha que é só economia. Não, e outra coisa, nem sempre o movimento de mercado vai se adequar à sua realidade. Cada condomínio é uma situação diferente, é um grupo de pessoas diferente. Porque na hora que a gente tratar o condomínio como uma parte
que tem as suas particularidades e que você... Não é igual receita de bolo. Exatamente. Administrar condomínio, pessoal, não Concordo é com você. receita de bolo. Entendeu? De repente dá certo pra você, mas não dá certo pra mim. De repente, o que acontece? O que eu fazia? É muito psicológico isso. O morador vinha conversar, cara, eu pegava a minha agenda e colocava lá a data, quem é o morador, e eu deixava ele falar. Ele estava cheio de dor. Eu falava assim, olha, expurga aqui a ferida, vamos mas é deixar isso mesmo. Porque o que acontece? O morador tem desejo de falar, deixa ele falar. E você vai analisando. Por quê? Porque não existe um padrão de tratamento com cada um. Porque cada pessoa é cada pessoa. Aí você vai analisando ele falando, aí você vai falando assim, ó, esse cara é mais emocional, não, esse é mais racional, esse é cético. Então, peraí que eu tenho que tratar com cada um. Sabe o que eu costumo dizer, por exemplo, como eu fui gestor de frota muitos anos em Brasília, eu usei muito estatística, e depois eu fui ser gestor. Então, se DPNL, coach, você falou de 15 anos para fazer isso já. O que eu falo? Cara, cada um tem uma motivação. Tem. Uma coisa que eu muito quando o RH, é o seguinte, o RH quer padronizar. E eu falo, não existe. O que acontece? O que te motiva não me motiva. Sim. Então, muitas vezes você está botando energia numa coisa que não vai ter resultado. Não porque a pessoa não queira, é porque você está tocando da maneira errada nela. Você entendeu? Eu percebo muito isso, assim, igual eu falo, cada um tem um jeito. Sim. Cara, eu acho que tá dessa maneira também. Uma coisa importante que eu percebo com vocês, você vê como é que a sua experiência profissional como gestora, projetos, tudo isso, ajuda você no dia a dia. Então, assim, com certeza, o conhecimento é o caminho para o sucesso. Sim. Né? Você buscar conhecimento, você adquire conhecimento, uma coisa que você falou importante, que eu venho reparando nessas entrevistas, que eu venho fazendo, que é de síndico para síndico. O que acontece? O que eu percebi no mercado? Todo mundo só leva para o síndico. Mas ninguém para ouvir, ninguém para. Assim, outra coisa, tem outra maneira de aprender com outro profissional. Exatamente. Se você é síndico, aprender com síndico, é muito Sim. bacana. Mas falou uma coisa importante, que é o ouvir. Porque a partir do momento que você está dando ouvido, primeira coisa, está dando atenção. A pessoa já vai ver com outros horários. Olhar para o olho. Eu costumo dizer o seguinte, que quem ganha hoje não é quem é interessante, mas quem é interessado. Exato. Porque o mundo é frenético, então você não tem como conversar, às vezes, não é um problema particular, às vezes você tá um bom dia. Né? Então, assim, o conselho que eu dou para o amigo síndico é esse: ouvir, conhecimento, certo? Isso é muito importante para o sucesso do seu condomínio. Outra coisa importante, como é que você faz a parte de comunicação hoje com o morador? Você usa WhatsApp, você usa informática, como é que você funciona essa comunicação? Como é que funciona hoje? Além desse canal direto que o morador tem, né, uma vez por semana, e excepcionalmente, a depender, eu até atendo o morador em outro momento, se ele não tiver condições, for uma coisa muito urgente, porque uma das coisas mais importantes é ele se sentir respeitado. Entendeu? E eu então, faço que sentir parte, né? ele se sentir parte. E quando eu estou conversando com ele, eu falo para ele, diga para mim, qual é a melhor forma de nós resolvermos isso conjuntamente? Você está ouvindo, está incluindo no processo também. Ele é parte da solução. Exatamente. Eu quero deixar claro para ele, e eu faço questão de envolver ele e dizer para mim, olha, vamos lá, eu sou moradora antes de ser síndica. Verdade. E você é morador. Eu tô aqui, mas uma hora a gente pode inverter o jogo. Pode inverter o jogo. Então vamos fazer o seguinte, eu quero convidar você a resolver isso junto comigo. E isso faz ele se sentir parte do processo, e isso gera nele uma responsabilidade. Então o que acontece? Além desse atendimento que eu faço uma vez por semana, acho que o tete a tete não tem coisa melhor, eu faço comunicados também de informativos para poder colocar ele ciente do que está acontecendo. Esse informativo, ele vem junto com o boleto do condomínio, mês a mês, das ações que estão acontecendo no condomínio, o que a gente está fazendo. Você está informando, né, pessoal? Estou informando. Eu também tenho um comunicado via e-mail, criei um e-mail do condomínio, porque às vezes o que acontece? O morador, ele não quer vir aqui. Ele tem aquela questão física mesmo, às vezes ele não está com essa disposição, mas ele fica antenado na rede social, então ele quer mandar o e-mail. E tem uma outra forma também, então eu tenho o WhatsApp, eu tenho o comunicado mensal, eu tenho atendimento uma vez por semana, ou eventualmente eu posso agendar dependendo do morador. Né? Ou eu tenho também a caixa de sugestões e reclamações. Porque eu extingui o livro de reclamações. Sabe que eu acho muito estranho, né, que a pessoa escreve lá, quer ler, né? Pronto. Né? Se expor, né? Exatamente, eu tive muitos conflitos aqui, porque o livro fica na portaria. Então o morador chega e escreve.
O outro morador vem e também quer escrever. Aí ele começa a folhear o livro e vê que você reclamou dele, ou ele reclamou de Porque você. perde o sentido. O sentido é você dar privacidade para quem está falando. Você expõe. Exatamente. Aí né? o porteiro também, porque é funcionário, né, gente? Não tem jeito, Vamos combinar, não tem jeito, né? Tá ali, né? E eu lidava com 500 pessoas. E aí eles começam ali, não tem nada pra fazer, deixa eu folhear o livro. É verdade, mas Aí é. ele começa a bater papo com o morador, aí fala assim, rapaz, seu Sacou sabendo. Rapaz, o morador tal reclamou do senhor pra cima. Mas é isso mesmo, é Cara, verdade. então assim, e aí o que eu fiz? Aí na Assembleia, né, eu coloquei isso para os moradores. Eu gosto muito de deixar claro na Assembleia as ações que a gente está tomando administrativamente. Eu sempre falo, gente, a salvaguarda dos documentos, a salvaguarda de tudo que acontece no condomínio administrativamente é da administração do condomínio, mas você faz parte disso. Então, aí eu levei para a Assembleia essa questão da caixa de sugestões, o pessoal gostou bastante. Aí o que eu faço? Só eu tenho acesso, ninguém mais tem acesso. Eu vou lá, retiro e eu respondo também por escrito. Entendi. Não. Eu dou o retorno por escrito pro morador. Cara, interessante, porque assim, eu acho que o que eu vejo de você é que você tem as partes da administração. E eu vejo dessa maneira. Por quê? O que falta hoje é respostas. Às vezes é uma pequena resposta, por exemplo, eu tenho condomínios em Valparaíso aqui, né? E nas pequenos, né? O que a pessoa às vezes que reclamou muito do síndico, o síndico às vezes, ele não se vende profissionalmente, vamos dizer assim. Então assim, eu falei com o síndico, cara, pega um dia, compra um cafezinho e uns pão, senta o pessoal aqui, porque às vezes igual o cara falou, Thiago, não é que eu tô falando que o cara tá roubando, isso aqui é pouco, mas eu não sei onde ele tá indo. Então às vezes você não se expressa, não está fazendo, e você não passa essa confiança. Essa linha que você falou que é tão pequena. É e você quebra. Não, e você sabe o que acontece? Você vai para uma assembleia, você leva lá uma apresentação de PowerPoint, onde você traz o contador, por exemplo, na prestação de contas, traz o contador, você vai lá, faz a prestação de contas, apresenta gráficos, entrega relatório, porque para você levar para dentro da assembleia, eu particularmente, assim, cada um é cada um, mas você levar para dentro da assembleia, que vai levar 1h30, porque minha assembleia aqui não dura mais de 1h30, não. Eu vou Tu dá pipoca também, é tipo filme. Dou pipoca, dá cafezinho, água, entendeu? PowerPoint, projeção em slides, o negócio aqui tem que ser bem claro. Mas eu acho que é bacana, coisa com qualidade, com né? qualidade. Olha, tipo, sabe o problema comigo? Às vezes é tudo querendo fazer mal feito, né? Não dá gambiarra, mais, na verdade, não dá mais. Aí eu vou falar pra você, o porquê que a minha percepção é que a gente tem que profissionalizar. Exatamente por causa desse amadorismo que foi feito durante muitos anos e que deixou o síndico muito mal visto. Mesmo aquele síndico que trabalha dentro de uma... É sempre ladrão, ele quer receber. O cara quer igual o político, né? Propina, você tá me entendendo? Verdade. Então existe um ranço. É um ranço. E aí, esse ranço, ele se estendeu ao longo dos anos e que pra gente poder quebrar isso de uma forma profissionalizada, você vai levar também muitos anos. Isso cultura, não é né? É cultura, não é eu falo, estigma. é igual, por exemplo, esses dias, quando nosso programa estava falando sobre garagem, aí entrou uma síndica de São Paulo pensando comigo, né? Explicou alguma situação, eu falei, cara, isso é cultura. Começa a dar informativo toda semana, porque amanhã o cara vai ver, vai lembrar, a mãe vai lembrar, porque é um processo. É um processo. Os japoneses falam o seguinte, que eles falam, é 5 anos. 5 Eles anos. não começam nenhum trabalho se não for 5 anos. Porque você faz hoje, faz amanhã, é um comportamento, é igual uma dieta, você começa hoje, amanhã você cai no erro, aí você vai indo até se tornar um hábito, um costume. Então, assim, às vezes é porque não dá tempo, na verdade, porque um mandato, por exemplo, 1 ano, 2 anos, você não tem esse tempo todo, você tem essa continuidade, mas eu acredito que tem que se investir nisso. É igual você falou da questão do síndico profissional. Né, da profissionalização, vamos falar em síndico profissional, falar da profissionalização. Profissionalização. De repente, o cara não é um síndico profissional, mas se ele for formado em administração, se ele tiver um viés profissional, que ele já tem uma experiência, que ele já vem com uma bagagem profissional, para trazer a profissionalização. Que a gente fala do profissional mesmo, do processo, do procedimento, nas ajustes de contas, na forma de orçamento. Porque assim, eu costumo dizer assim, que empresa não é dinheiro, muitas vezes é processo. É processo. É igual você, talvez, processo de compra. Dinheiro é consequência, cara. Lucro é consequência. Exatamente, é verdade, mas eu penso mais que você. Porque eu entendo, como eu já passei por esse processo, igual quando eu estava no emprego, eu um processo de qualidade. Então eu já entendo que é o processo, as normas. E outra coisa, principalmente mais importante, que a pessoa não entende. Quando você faz um processo, você está deixando para o outro mais fácil. Porque assim, quando você cria o padrão, se vier você, vier outra pessoa essa manhã, então a ideia da qualidade, que é a ideia da qualidade? É procedimentos. Exatamente. Porque, padronização. Exatamente. Porque você não está mais na rede pública de saúde. Mas aquela pessoa que está no seu lugar, ela vai saber fazer aquele serviço. Sim. Porque existe uma norma, um processo
A ser seguido. Exatamente. O básico ela vai saber. Lógico que tem a questão da criatividade, da expertise, né, do tato, mas o processo é único. Na verdade, o que você direciona são as linhas gerais. Você direciona as linhas gerais de trabalho. Agora, o como você vai fazer, a receita, você pode colocar 3 ovos, você pode colocar 2 copos de farinha de trigo, enfim. Se você vai usar a medida, se vai ser em copo, se vai ser numa caneca específica, não importa. Não é a forma, é o como. Então, quando a gente fala de processo, a gente está falando do como. Agora, a forma de fazer, se você vai fazer ir no reto, ou ir na direita, ou ir na esquerda, mas você vai chegar num único lugar. Isso é que é importante, entendeu? Se você vai... Eu vou falar, o que é o bacana que eu acho interessante da gestão é isso. O que acontece? A gestão, ela tem vários caminhos para um objetivo só. Então não existe um padrão. Por isso que eu gosto de falar assim, condomínio, cada grupo de pessoas é um jeito de lidar. Então assim, não quer dizer que você não vai alcançar aquele objetivo. Às vezes é o caminho que você vai seguir para chegar naquele objetivo, é um pouco diferente. Aí que entra a questão do profissional, porque ele vai ter essas experiências, vai saber julgar o que não pode. Por exemplo, projeto, eu já mexi muito com projeto. O que eu falo do projeto? Projeto você faz o quê? Você estica, você inclui, depois você estica. Por quê? Exatamente. Primeiro você vai trabalhando aquele processo, aquele conhecimento. As pessoas não estão acostumadas, você vai prolongando. Porque não tem mais necessidade de estar muito próximo. Sim, exatamente. Entendeu? Então assim, o bacana é isso que a gente tem que começar a entender e adaptar isso no dia a dia também no condomínio. Às vezes você vai, por exemplo, eu estou muito para no garagem, começa a encurtar. Toda semana informativos. Depois você vai esticando, porque a pessoa vai tendo que hábito. Exatamente. Mas foi bacana. Outra coisa importante, no seu condomínio, qual é o maior problema que você tem hoje com os moradores? Eu não tenho, é o céu, é o maravilhoso. Não é o céu, né? Não é o céu. Até porque se fosse o céu, não existiria a figura do administrador do sítio, né? Vamos dizer que a gente está chegando no meio termo, né? Então, assim, aqui no condomínio, eu acho que não só aqui, mas em todos os condomínios, o que é comum a todos é crianças, né? Garagem, carro, né? Tem jeito, não bem, né? É porque é aquele negócio, você não tem vaga para todo mundo, aí o cara tem mais de um carro, aí invade a vaga do outro morador, aí o visitante quer entrar também, vira aquela coisa. Sabe o que o cara fez esse dia no condomínio? Eu acho que é engraçado. Eu fui no condomínio e eu desci pra ir no banheiro, o cara botou... Eu entendi assim, que aquele lado do elevador, eu acho que os pessoal paravam ali pra tirar as coisas, que rapidinho, ele botou a corrente, cara. Depois eu vou até botar pro pessoal lá no Instagram, no condominial, a foto. Ele botou a corrente. Não, aqui também tinha, porque aqui tinha umas coberturas muito antigas, depois a gente tirou para poder, nesse processo de reformas. Na verdade não é de reforma, né? A gente está em obra, exatamente porque foi 40 anos largado, a gente está em obra. O que acontece? Tinha uma cobertura, os moradores colocavam corrente, exatamente porque isso era uma prática muito comum. E aí o que acontece? Então é carro, cachorro, cano, criança... É tudo assim. Agora é o que você falou, a gente precisa comunicação, porque também é aquele negócio, a gente precisa trabalhar de uma forma aonde você seja firme, faça realmente a norma do condomínio ela acontecer, mas você não pode ser truculento, entendeu? Porque assim, igual eu falo, tudo ponderação, na verdade. Ponderar. Eu costumo dizer assim, que o síndico, a obrigação dele também é isso, que é você manter uma certa linha de tranquilidade no condomínio. Se tem uma norma, infelizmente tem que ser seguida, né? Isso. Mas às vezes tem que ver as situações e as situações. Deus falou. E eu acho que é muita questão também do relacionamento com você como morador. Por isso que é importante que você falou, você bater na porta, olha, eu sou assim, estou à disposição, você ter esse contato mais próximo, porque na hora que você for punir essas pessoas, você não vai punir na verdade, você vai só comunicar que ela infringiu uma lei. É igual eu falo, o cara infringiu uma lei, você não é responsável por isso. Você sabe o que eu falo? Eu acredito muito nas pessoas, eu acredito em gente. E aí o que acontece? Olha, para eu poder chegar a multar um morador, cara, ele realmente, ele tem que ter me convencido de que não vale a pena investir na mudança dele. Então, eu chamo primeiro conversa, olha, vamos aqui, vamos ver o que está acontecendo, qual a sua dificuldade, né? Continuou, eu vou lá e notifico. Aí eu chamo, e eu não entrego a notificação pelo porteiro, não, eu chamo aqui. Você não tem medo de apanhar não, né? Não, você sabe por quê? Porque eu tenho, agora na administração de condomínio, né, e a gente tem essa questão, né? Manda aí pra mim, no AR, não sei o quê. Não, você sabe o que eu faço? Aí eu chamo o morador, olha, vem cá. Eu conversei com você. E eu registro o dia que eu conversei com ele. Ó, vem cá, você tá vendo esse dia aqui? Porque eu chamei ele aqui e conversei. Aí eu registro, tá vendo esse dia aqui que a gente conversou sobre essa situação? Poxa, ela voltou a acontecer, é uma situação reiterada. Eu tô aqui reiterando com você. Agora eu tô reiterando por escrito.
Eu não gostaria de ter que aplicar uma multa. Eu não acho isso bacana. Eu acho que essa não é a melhor forma da gente remediar a situação, da gente conduzir. Vamos aqui fazer um trabalho a 4 mãos, né? Para isso não acontecer mais. Outra coisa, você tá aqui, você convive com todo mundo, a gente vai dar bom dia, boa tarde, vamos passar toda hora um pelo outro. Eu não gostaria. Agora, se você não entender depois de tudo isso, você vai me obrigar, não sou eu que vou aplicar, é você que está se aplicando a punição. Você só está só informando que existe uma regra. Eu só estou fazendo acontecer. Agora, o que acontece? A gente tem uma convenção nossa aqui, é mais complicada, porque eu tenho uma convenção muito antiga. Legal, Cíntico, voltando aqui de síndico para síndico, a Lourdes, agora vamos dar uma caminhada no condomínio dela, né? Lourdes, eu também está passando por questão de obras aqui, Muitas obras. Como é que você vê a relação do fornecedor com o condomínio? O que você acha que tem que melhorar, se é boa, se é ruim? Porque a gente vê tanta maracutaia, eu vejo, por exemplo, o síndico reclamando de prazo que não é cumprido. Como é que você vê essa situação? Olha, Thiago, eu falo assim, combinado não sai caro. Combinado não sai caro. O combinado não sai caro, né? A gente tem contrato assinado e dentro desse contrato tem cláusulas a serem cumpridas. E aí o que acontece? Se não cumpre, você glosa. É simples, existe uma regra. E é aquele negócio, planejamento. Você colocar lá prazos para serem cumpridos e deixar isso muito claro em reuniões. É muito importante você fazer reuniões, atas. Alinhar, de reuniões, né? Alinhar. Aquele que não tá bom, chama, vamos lá, vamos alinhar aqui o que está acontecendo. E outra coisa, a gente não achar que a empresa, ela tem que fazer tudo sozinha. Muitas vezes, eu posso dizer até para você que a maioria das vezes, você vai ter que administrar tudo isso, porque às vezes a gente pensa assim, vamos colocar uma empresa, tô livre dos problemas administrativos. Não, você está agregando mais um grande dilema. É outra coisa, você não tem jeito, não tem escapar, não tem como você terceirizar isso. É igual eu falo, não adianta, você vai ter que botar a mão na massa, na hora que ouvir, igual eu estava falando ali, que não tem jeito. O síndico vai resolver o problema, ele tem que resolver, não tem jeito. Tem que falar resolver. dele, né? Tem que resolver. E assim, você com a experiência, o que você acha que as empresas podem melhorar nesse sentido hoje? Olha, eu acho assim que hoje a gente precisa, a meu ver, tá? Como eu trabalhei muito com prestação de serviços, eu acho que eles precisam profissionalizar mais a equipe. Às vezes treinamento, né? Treinamento, fazer a parte dos programas de treinamento, programas por exemplo, os GPI, né? Coisas muito básicas, porque às vezes tecnicamente eles sabem tudo, mas aí na hora de você fazer o cara, sabe a coisa da segurança do trabalho? Eu sinto muita falta disso. Eu sou formada, nem sou técnica de segurança do trabalho, né? Eu trabalhei muitos anos em construção civil. Então você já sabe como é que funciona. Igual eu falo, é evitar, né? Eu tenho um irmão que é engenheiro, ele fala, Diego, ele fala assim, cara, aquilo é para evitar, é uma segurança para a pessoa, mas ela não faz. Então a única coisa que eu sinto muita dificuldade hoje é isso. As pessoas, elas não são instruídas para a atividade laboral que elas executam. Então muitas vezes o empresário está preocupado em cumprir o contrato para ele poder receber. E ele não se preocupa com essas questões que são operacionais, ele não olha muito para a formação do profissional, do pedreiro, a formação, o treinamento. Porteiro, zelador, então a gente precisa ter esse cuidado. Então, por exemplo, empresas terceiras, né? Porque a gente aqui é autogestão, mas empresas terceiras no geral precisa ter esse cuidado. No caso de porteiros, tem que formar as pessoas e tem que treinar as pessoas para atendimento ao cliente. Ele tem que entender que aqui não é a casa dele, que é o cliente, ele está atendendo o cliente. E outra coisa, você vê, igual eu estava esse dia conversando, a questão de receber pessoas de justiça, polícia, o trato, né? Isso, às vezes a pessoa não tem a postura devida, então você tem que observar o perfil. Você não pode pegar qualquer pessoa na esquina para colocar para trabalhar dentro do condomínio com um porteiro. Concordo com você. Assim, e uma coisa que a gente tem que trabalhar, eu tenho trabalho com uma equipe, é isso. Eu acredito que a melhor maneira de economizar é treinando. Mas você sabe uma coisa, Thiago? Falta muito supervisão. Supervisão operacional. Não é aquela coisa de você chegar lá, der uma passão rapidinho no condomínio, você tá no plantão, tá tudo certo. Toma um café e vai embora, né? Toma um café e vai embora. Não, gente. Operação de serviços, gestão de serviços vai muito além disso. Não é você ter só o corpo físico do profissional ali. É você ir muito além, é você treinar, é você
E outra coisa, você não vai encontrar ninguém pronto no mercado, viu, gente? Não encontra. E assim, para cada condomínio, para cada CNPJ, para cada empresa, o prestador de serviço tem que entender que o projeto para aquele prestador é dele, único. É único. Não existe o porteiro Verdade, que atende concordo. o meu condomínio, pode não ser o padrão para outro condomínio. Verdade. Então, assim, você tem que, quando você... Isso eu tô falando assim, eu já passei por isso, que a gente é ajudou de condomínio, essa parte de limpeza e conservação. Eu já tive cara que ficou 2, 3 anos no condomínio, foi pro outro, ficou um mês. Por quê? Porque ele era um bom onde ele estava. Ou era bom, já estava acostumado. Ou tava, não sei, mas sim, mas aí faz essa pergunta, fala, cara, mas o cara era bom ali, mas aqui, mas você falou, talvez é o hábito, é as pessoas, talvez o jeito que ele dava daquela maneira que você gostava já não gosta mais, então assim, mas é você falou. Veja o perfil do cliente para você saber Exatamente. qual o objeto de contrato que você vai entregar. Verdade. Vamos dar mais a volta aqui, né? Vamos dar uma volta. Então assim, aqui hoje é de quantas unidades, ô Lourdes? 96 96 unidades. Que bacana, né? Estamos aqui, vamos falar agora com o nosso colaborador. Ele achou que ia correr, fugir aqui, né? Você é o Daniel. Daniel, estamos no quadro de síndico para síndico, né? Você faz pouca experiência do síndico. Eu gosto de ouvir sempre os colaboradores, tá? Faz conta que a Luz não está aqui. Se quiser falar mal, fala, não quiser, entendeu? Como é que você vê ela como gestora? Uma ótima gestora. Era uma gestora? É uma pessoa sem palavras. Mas assim, vamos para a gestão. O que você nota de diferencial dela? Eu cheguei aqui há 3 anos atrás, em outubro de 2016. Então, assim, mudou a gestão aqui, a transformação, as regras, as leis são cumpridas, o morador é tratado de outra forma, é visto também de outra forma, o colaborador principalmente. Então, assim, mudou, a gestão dela é 100% ao pé da lei. Você como porteiro, o que você daria para o cara que está ali ouvindo você, porteiro? O que você acha, como é que é a função? O que o porteiro tem que buscar, a qualificação? O que tem que valorizar no dia a dia a mais para ter um diferencial como porteiro? Porque uma coisa... Voltando aqui de síndico para síndico, falando com o porteiro Daniel, condomínio Mar Negro, né, da síndica Lourdes. Daniel, qual conselho daria para o porteiro que está ouvindo esse programa agora? Porque também o pessoal vê o programa, o pessoal porteiro. Amigo porteiro, eu digo para você o seguinte: primeiro você tem que ser conhecedor da lei, um exame profissional, você tem que fazer a diferença. Até porque o sistema eletrônico está invadindo e tomando o nosso emprego, certo? E em poucas palavras eu vou te dizer, o porteiro físico humano, ele impõe respeito, até para a bandidagem, que hoje eles estão rondando condomínios. O sistema eletrônico ele é bom por um lado e falho pelo outro. Ele agiliza a entrada do morador, porém ele é falho porque o bandido, né, ele pode seguir e adentrar, enquadrar o morador, adentrar o condomínio. Tendo a sua presença lá, ele vai ter receio, porque ele não sabe de que formação você tem, de que situação você age ou vai agir, né? E você tem que ser conhecedor da lei, principalmente a lei condominal, né? A lei condominal, direitos penal, ECA, né, que é Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Então, você tem que ser conhecedor disso, até para você ser diferenciado. E o mais importante, nós não só nos damos e lidamos com pessoas jovens, e sim idosos. Então, pessoas que têm problemas cardíacos. Nós temos, por si, temos que ter o curso de primeiros socorros. Até para você... Não, e assim, eu acho interessante, pessoal, amigo síndico, porteiro, que está vendo esse vídeo. É uma coisa interessante, porque o que acontece? A população está ficando cada dia mais velha. Então, assim, a tendência dos condomínios envelhecerem também essas pessoas que convivem no condomínio, né? Então, assim, ele me chamou a atenção uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Pô, eu acho interessante você, amigão porteiro, e é um diferencial até no currículo seu, a questão do primeiro socorro. E as empresas que eu trabalho, as empresas para ter serviço, se investe nisso também. Eu acho que vai ser um diferencial você qualificar seu porteiro, o seu zelador nessa parte de primeiros socorros, né? Eu acho que é interessante, gostei muito desse insight, né? E agora sim, vamos falar da Lourdes. Para encerrar, você acha que ela é uma boa profissional? Você gosta do trabalho dela? Você aprova? Como é que você vê ela como essa gestora de condomínios? Ótimo, ela não é boa não, é ótimo. Tem 3 anos que eu estou aqui no condomínio e assim, o condomínio era o antes, quando eu cheguei, e o depois. Você vê a diferença, né? A diferença é enorme, notória, em organização, em formação de profissionais, em situações de tratar o morador. Então assim, é algo antes e depois, é 100%, é aprovado. E assim, ela é uma pessoa esplêndida, espetacular. Tanto é que eu costumo dizer,
Dona Lourdes aqui não trata nós como os colaboradores, são como filhos. Não, isso é importante, amigão síndico. Se inscreva no nosso canal Inteligência Condominial, lembrando que sábado, meio-dia, Ativa FM 98.1. Quem está fora de Brasília, www.ativafm.com.br. Esse programa está mudando o mundo, revolucionando o mundo condominial. Cara, obrigado pelo seu tempo aí, pela conversa. Beleza, pessoal? O colaborador, ele é grande parte do sucesso do trabalho do síndico. Então sempre se preocupe, sempre qualifique. O que acontece? Ele está aqui quando você não está aqui. Ele orienta o morador, cobra o morador quando você não pode. Então ele faz parte desse processo também. Vou dizer que é quase 90% e o resto é a gente conduzir e liderar isso no dia a dia. Falou, amigão síndico, obrigado mesmo. De síndico para cima. Toma. Estamos aqui de volta em Síndico para Síndico, o treinador da Cleide aqui, a moradora do condomínio Mar Negro, né? Brasília, Taguatinga, Brasil DF. Dona Neide? Dona Cleide, desculpa, né? O que acontece? Aí, nosso programa é de síndico para síndico, falando da experiência do síndico no dia a dia, a gestão, né? E eu gosto de ouvir os moradores. Como é que você avalia a gestão da Dona Lourdes aqui no condomínio? Bom, para mim é ótimo. Ela que melhorou o condomínio, foi ela. Então você sente uma melhora na gestão do condomínio no dia a dia, muito, né? Mas ela não tá aqui não, pode falar a verdade mesmo, você tá gostando mesmo, 100%. Não, sempre eu gostei do trabalho dela. E eu entendi que ela é muito pessoa a pessoa, né? Chama, conversa, tá com ela. Isso é importante também, né? Isso. O que você vê de diferente da gestão dela de hoje para os anteriores, de diferencial? Ah, muita coisa. Eu não vi dos outros, eu tô vendo dela agora. Tem essa parte de conversar, de Conversar, de entender. E outra coisa importante, a gente está vendo que o condomínio passando por umas obras, que é as melhorias, né? É fruto do que vocês pagam, né? Foi ela que levantou, né? Foi ela que fez esse trabalho, né? Foi ela que fez. Se fosse ela... Tranquilo. E assim, você... O que conselho daria para ela agora, ouvindo você falar? Que ela poderia melhorar alguma coisa? Não tá tudo perfeito. Ainda falta muita coisa, né? Mas uma pessoa só não dá, né? Uma andorinha no sol não faz verão. Vocês também têm que ajudar, né? É. Obrigado por participar do nosso quadro de síndico para síndico, tá? Obrigado. Isso passa o tempo. Amigão síndico, isso aí, é ouvir o morador também, é colaborador, porque tudo isso é condomínio. É grupo de pessoas, né, que moram, pessoas que prestam serviço, né? E o gestor é só mais um elemento disso aí. Ela falou importante, ela sozinha não faz nada. O conjunto faz desenvolver. Obrigado mesmo, bom dia, tudo bom. Obrigado, valeu. Vamos aqui, né? Agora eu vou, Lourdes, vamos continuando aqui. Vou falar com o nosso amigo aqui, né? Vou falar com todo mundo. Beleza? Estamos aqui no quadro de síndico para cima. Você é o? Márcio. O Márcio é prestador de serviço aqui em Brasília. Pode vender seu peixe, vai lá? Vamos. Qual é o nome da empresa? Nossa empresa é Policef Construtora. Certo. A gente mexe com reforma, revitalização, com impermeabilizações, com toda a parte de engenharia civil. Hoje a empresa presta esse serviço. Beleza, para agora os sim. condomínios. O que eu faço a pergunta para você? Você como prestador de serviço, como é que você vê essa relação com a síndica, Lourdes? É bacana, é bom, é ruim? A gente, prestador de serviço, sofre muito com os dos síndicos. Sim. Tem hora que tem abertura, tem hora que não tem, na hora de explicar essa parte. Como é que você vê essa relação do fornecedor com o síndico? Não, ela tem que ser um esquema de parceria, né? Senão o desenvolvimento do trabalho não vai acontecer. Se não tiver, o síndico tem a necessidade de fazer uma reforma, uma revitalização que o condomínio precisa. Se não tiver essa interação, essa parceria junto ao administrador, aquela pessoa de frente, não vai ser um bom serviço, não vai ter um bom desempenho na execução do serviço. É igual eu costumo dizer, a gente tem que ser consultores. Porque está vendendo a coisa para a pessoa que não entende. Porque quanto mais você esclarecer isso, e é melhor para ela entender, compreender o ciclo do processo, como é que funciona, né? Porque assim, eu percebo o seguinte, que o cara só quer vender. Só que o condomínio é o seguinte, o cara é simples, mas não é um engenheiro, ele não é um administrador, ele é um gestor, então ele não conhece essas questões. Então a gente tem que ir mais a fundo de ser consultor, dar soluções para aquela pessoa. Hoje a gente vivencia muito esse problema. A maioria das pessoas tem a necessidade de fazer a reforma, mas ela não entende o porquê da reforma. Ela não sabe se aquela reforma que ela deve fazer é realmente a emergencial, é a principal de fazer. Às vezes ela acaba fazendo uma reforma e deixando a que realmente é necessária de lado por desconhecimento. É verdade, eu sim, pessoal, eu também sou professor de serviço na área de limpeza, conservação, administração, então nosso amigo aqui na área de engenharia. E assim, é uma coisa que vem debatendo no programa, que é administrativa, Inteligência Condominial, Ativa FM 98.1. E toda semana leva um engenheiro. E a gente debate essa questão. Porque muitas vezes, você, como o síndico não tem conhecimento, não sabe montar um processo corretamente. Então você fala, o cara é R$1.000 mais barato que você, mas peraí, por quê?
às vezes é por causa do material, às vezes é uma dificuldade de processo. Então, assim, Metodologia de trabalho. exatamente. Então, assim, o que eu venho pregando é isso, que a gente tem que qualificar o SIM nesse sentido, porque não entende. Então, assim, o que eu falo para todo mundo? Seja um consultor, leve soluções. Vamos fazer orçamento, peraí, não, às vezes ele tá pedindo uma coisa, mas não é, tu fala, não, é por aqui, esse material é melhor. Então, você às vezes só quer aquela ânsia de ganhar dinheiro, só que você ganha só uma vez e não ganha mais. É verdade. Porque você leva uma solução incompleta pro síndico, O né? síndico acaba Mas, entrando só uma vez. obrigadão pela atenção e pela acompanhada, sucesso, e vamos caminhar juntos. Pessoal, vamos continuar nosso programa de síndico para síndico, beleza? Tomar um cafezinho, volta daqui a Fala, amigo síndico, voltou de síndico para síndico, com a síndica Lourdes, nosso último bloco nosso aí. Lourdes, qual o conselho você daria para a pessoa que quer se tornar síndico? Primeiro, não vire síndico, né? Olha, para a pessoa se tornar síndico, a primeira coisa, saiba ouvir mais e falar menos. Entendeu? Então, assim, é o conselho, né? Que a pessoa tem que ser um bom ouvinte, né? Ouvir mais, entender qual é a dor do morador, saber qual é a dificuldade que o morador tem, porque com certeza, se ele ouvir mais, ele consegue fazer uma gestão participativa. A gestão participativa é fundamental. Você falou assim, acho que isso é importante, meu síndico, gestão participativa, né? Porque vai envolver a comunidade, vai ficar mais claras as coisas, as pessoas vão entender o que está acontecendo, né? Não adianta você se trancar numa sala e ficar lá, não adianta, né? É colocar numa redoma, sabe? E você achar que você é o dono da verdade porque você foi empoderado numa assembleia. Verdade. Então isso tem que ser muito bem... E agora vamos lá, para quem já é síndico, qual conselho você daria para essa pessoa que já é síndico conduzir a gestão do seu condomínio? Olha, além de ouvir, porque ouvir é uma coisa que tem que sempre estar muito bem... tem que fazer parte, tem que estar realmente fazer parte mesmo. Mas uma coisa também que eu vejo que é muito importante, Thiago, é você interagir com outros síndicos para ver as experiências, né, para saber o que eles estão fazendo, aquilo que você também pode fazer no seu condomínio, que é válido como experiência. O que o outro está fazendo está dando certo, que você pode fazer que vai dar certo também. E entender que a gente não vive sozinho. É o que a gente falou, uma andorinha só não faz verão, né? E outra coisa, isso é a ideia do programa, é o quê? De síndico para síndico, que o síndico possa aprender com o próprio síndico, né? Isso. Outra coisa importante, Lourdes, o que é a profissão de estar síndico agregou para você como pessoa? Olha, eu posso dizer para você que muitas experiências, né? Experiências assim, eu me tornei uma pessoa melhor. Por quê? Porque quando você lida com outras pessoas, e você escuta as experiências, e você convive com essas pessoas, né? Você passa a entender a dor do outro, você passa a entender qual a necessidade do outro, mas mais do que entender a necessidade dele, é você interiorizar e tornar isso para você uma experiência de vida. Né? Então, assim, você pode ser formado, você pode ser pós-graduado, você pode ter frequentado a academia, você pode ter, sabe, você pode ter ficado no banco de uma faculdade de anos, mas nada melhor do que conviver com a experiência do outro para você entender que você lida com pessoas, com gente, e que não tem nada na vida que vai fazer você aprender a lidar com gente. Não tem faculdade, não tem nada. É o dia a dia. É o dia a dia, você lidando com gente. Então, assim, eu aprendi muito, eu aprendi a ser resiliente, persistente, eu aprendi que oportunidades, você tem que agarrar mesmo. Ser síndica para mim foi uma oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. E é uma coisa muito interessante também, é que você se torna uma pessoa melhor por seu convívio familiar. Sabe, você passa a ouvir mais, você passa a entender mais, sabe? E eu vou falar uma coisa pra você, gente. Ser síndico é decisão. É decisão. Você decide ser, então seja o melhor síndico. Seja aquele que você vai ser lembrado para a posteridade. Você um dia pode sair daqui, você pode comprar uma unidade em outro lugar, você muda, mas eu quero que as pessoas que continuarem morando aqui, que as gerações vindouras, elas possam um dia falar assim, um dia a Dona Lourdes,
que fazia gestão aqui, ela fez história. Então eu estou aqui para fazer história. Eu estou aqui para mudar a vida das pessoas. Não só a minha. Interessante, assim, eu acredito muito que é do porquê, né? Porque é 90%. Sim. Por que você está fazendo? Quando você descobre isso, você vai dedicar mais, você vai ter mais. Outra coisa, eu acredito o seguinte, eu vou falar o seguinte para os meus amigos síndicos. Isso aqui é o pequeno Brasil. Isso. Então, se você quer mudar, igual eu falo, você precisa mudar o mundo. Cara, muda o seu condomínio. Já, igual eu falo assim, eu penso muito nisso, a gente mudar um pouquinho. Eu não preciso mudar 1000 pessoas. Não. É igual tem um cara que eu sigo muito, o Ricardo. Começa mudando você mesmo. Sabe o que ele fala? Por exemplo, no meu canal, é igual eu falo, tem pouco vídeo, visualizações. Eu não estou preocupado se vai ter 1000, 1 milhão. Só estou preocupado que atingir uma pessoa. Que essa pessoa possa plantar uma semente, outro vai plantar, plantando. Porque, gente, não é de pensar naquela grande mudança, mas naquela pequena mudança diária que é fazer resultado. É que a gente falando, condomínio é o quê? Cultura, comportamento. Como é que você muda o comportamento? Pouquinho hoje, pouquinho amanhã, passo a passo. Mas você falou interessante, é você ter um propósito que é fazer melhor da coisa. É você deixar coisas positivas no mundo, né? É igual eu falo, eu não preciso mudar Taguatinga, mas eu posso mudar meu condomínio daqui, ser o número de mudança para outros condomínios também. É porque se cada um mudar o seu espaço, cada um mudando o seu espaço, a gente muda o mundo. É o pouquinho que vai. E assim, motivação significa dar motivo à ação. Exatamente. E aí o que acontece? Dar motivação não é do outro, é minha. É igual eu falo, a gente pode. O nosso dever é só potencializar. Só potencializar. Se a pessoa não quer, não tem jeito. Eu não quero, eu quero dizer, eu tenho na automotivação. E eu acredito que lógico que tem pessoas que te ajudam. Vamos lá, vai dar certo e tal. Mas aquilo está dentro de você. Se não estiver dentro de você, não vai. E outra coisa, cada um vai ter o seu momento. E você tem que entender que as pessoas são diferentes e que cada uma vai ter o momento dela. Ela vai ter um momento de calar, ela vai ter um momento de falar. Isso é bíblico, né? Então assim, a gente só precisava entender um pouco mais que a gente nós não somos donos da razão. Outra coisa, a gente tem que entender que tudo é passageiro, na verdade, né? A alegria é passageira, o ser é passageiro, estar síndico, eu falo estar porque eu gosto de questionar, mas a gente sabe que é um momento passageiro também, né? Então assim, isso que a gente tem que entender, como você falou, por que eu vou ser ruim como morador, ou vou ser mal educado, se amanhã eu posso estar naquele momento também, que ele como síndico é como morador. Então tem que entender que, igual você falou, eu acho que o poder é para a gente baixar, igualar e trabalhar desenvolver. Nivelar. Entenda uma coisa, síndico, você está aqui para poder trazer equilíbrio e não o desequilíbrio. Eu gostei dessa. Síndico, você é o poder equilíbrio. Lutz, muito obrigado pelo tempo, disposição. E a ideia do programa do nosso canal esse é de síndico para síndico. Pessoal, ela vai estar lá sábado no programa, lembrando que é Ativa FM 98.1, inteligência condominial. Na web é www.ativafm.com.br. Cara, é isso aí, nossa experiência é essa, é de síndico para síndico. Valeu, muito obrigado. Se inscreva aí, um beijão, beijo do gordo. E ó, você é ponto de equilíbrio, não desequilíbrio. Você leva equilíbrio. Valeu, obrigadão, pessoal. Muito bom.